E aí, galera, Oi! meu nome é Adriano. E o meu é Cleiciane. Nós estamos aqui para falar sobre o filme do Doutor Estranho e ele vai estar relacionado ao nosso tema desse vídeo, que é sobre o propósito. Exatamente. Aqui é o seu, o meu, o nosso, o Ace Tube da galera! É isso aí. Nós vamos contar um pouco sobre a história do Doutor Estranho, né? Quem não assistiu o filme, Doutor Estranho, ele foi um médico cirurgião, neurocirurgião, inclusive, que ele era muito bom naquilo que ele fazia, ele era um dos melhores, ele era muito conceituado, as pessoas iam atrás dele, mas em compensação também ele era muito orgulhoso, ele era muito autossuficiente, ele achava que por ser o melhor, ele não aceitava qualquer tipo de caso, ele estava muito mais preocupado com o nome, com o status e com a fama dele do que em salvar realmente vidas. E aí acontece que ele sofre um acidente e nesse acidente as mãos dele acabam sendo comprometidas. E aí é um caso irreversível, os médicos não conseguem curar a mão dele e ele acaba perdendo a profissão. Ele não tem mais como atuar como cirurgião porque ele não tem mais as mãos. E ele tem as mãos, a mão não foi amputada não, gente. As mãos estão Pelo amor de Deus, ele tem mão, mas a mão dele tá comprometida. E aí ele lembra de um caso, né? Falam pra ele de um caso de um rapaz que tinha também a coluna comprometida, que os médicos tinham não queriam mais o caso dele, tinham dado o caso dele por vencido, mas esse mesmo homem foi encontrado na rua caminhando, inclusive até jogando basquete, e ele foi atrás desse homem para saber como ele tinha encontrado essa cura, que era impossível. E ele diz que encontrou a cura lá em Kamatashi, que é um centro meio que espiritual. Aí ele usa os últimos recursos que ele tem para ir até Kamatashi. Chegando lá, ele encontra a galera que mexe lá com as paradas lá das magias lá, né? Aí ele encontra lá ele é assaltado, aí ele apanha, né? Mas isso é bem no começo, quando ele chega lá. E ele encontra a anciã, que é a líder dos magos. E nesse período, ela ensina ele a quebrar o orgulho dele, para que ele vá, entenda o propósito dele e ele faça aquilo, que ele seja o líder, que ele seja o próximo. No começo ele nem queria, né? Porque ele chegou com aquele orgulho dele todo, dizendo, você acha que essas coisas suas aí vai me curar? Você quer dizer que eu tenho que entrar pra uma religião, uma coisa do tipo? E ele já foi com aquele orgulho. Aí ela pegou, ainda rejeitou ele e disse assim, olha, pra você realmente encontrar isso, você vai ter que desaprender tudo que você acha que sabe. E ele teve que passar por cima do orgulho dele e teve que realmente reaprender tudo. Ele leu muitos livros e ele acabou se destacando entre os que estavam lá. Porque como ele sempre teve muita facilidade em aprender, né? Em leitura, né? Por isso que ele era o médico que era. Ele acabou crescendo lá também. E aí acontece, né, que chega uma hora que o mal, né? O mal do filme começa a atacar e aí ele tem que decidir se ele ajuda, porque ele descobre que esses espirituais, né, esse centro, eles protegiam o mundo de coisas espirituais que poderiam entrar no mundo, que é Dormammu. Que tinha lá os centros que eram de defesa, né, Nova York, Hong Kong e continuava. Aí até a anciã chega pra ele e diz bem assim, que ele falou que ele era um bom médico. Ela disse, não, mas você poderia ser melhor. Mas sabe por que você não era melhor? Porque você não entendia que não era sobre você. Porque ele estava muito mais preocupado na fama dele do que em salvar vidas. E agora ele estava com um confronto diante dele, né? Se ele usaria a magia dele para se curar ou se ele usaria a magia dele para salvar a humanidade. Ele entendeu que não é sobre a gente, é sobre nós, é sobre as pessoas. E quando ele entendeu que a medicina, ele estava trabalhando como médico, mas ele fazia aquilo para ganhar fama. E ele teve que passar por tudo aquilo, ele teve que perder tudo para achar o propósito de vida dele. Ele teve que perder para encontrar. E ele entendeu que o propósito dele, a vida dele é para salvar pessoas.
E foi isso que ele fez no final do filme. Ele foi lá, salvou, destruiu o mal lá e conseguiu entender e ajudar as pessoas. E ele fez aquilo que ele deveria fazer, nasceu para fazer. Salvar vidas. Não mais como médico, mas ele continuou salvando vidas. E é sobre exatamente isso que a gente quer falar, sobre propósito. Assim como em Doutor Estranho, para ele encontrar o propósito da vida dele, ele teve que olhar para dentro dele, ele teve que fazer uma autodescoberta, ele teve que entender quem era Doutor Estranho, entender quem era ele e o que foi que ele nasceu para fazer. A mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes a gente fica tão perdido, tão desesperado em querer encontrar o nosso propósito, a gente fica tão louco, sabe? Tipo, meu Deus, qual é o meu propósito? Jesus, fala aqui que eu preciso saber do meu propósito, eu tenho que viver de acordo com aquilo que você colocou na minha vida. Às vezes a gente fica tão desesperado que às vezes a gente esquece até de saber quem nós somos. Cara, como é que eu quero viver aquilo que Deus colocou sobre a minha vida se eu não sei nem quem eu sou, sabe? Às vezes a gente, tipo, vamos supor, Adriano, o seu propósito é salvar vidas. Caramba, o meu propósito é salvar vidas. Então eu vou fazer como Doutor Estranho, vou virar um médico. Você quer alguém melhor pra salvar vidas do que um médico? Foi o que Doutor Estranho fez. Só que o problema é que Doutor Estranho não entendia que não era sobre ele. E muitas vezes a gente procura tanto um propósito, a gente é tão desesperado em encontrar um propósito para que a gente seja alguém. Mas não é sobre nós. É sobre algo muito maior. É sobre o nosso Pai. É sobre pessoas. E outra, se a gente ficar tão firmado em propósito, assim como o Doutor Estranho estava, né? Assim como eu digo pra Adriana, o seu propósito é ser um médico, então você, é salvar vidas, e ele consegue passar em medicina e ele consegue exercer o papel dele de médico, tá. Mas se ele não sabe quem ele é, se ele não sabe a identidade dele, e ele perder o diploma dele de medicina, e aí? A mesma coisa acontece com a gente. Como aconteceu com o Doutor Estranho, ele não pôde mais atuar como médico. E se o nosso cargo, o nosso ministério, ou então a nossa profissão, ou então aquilo que a gente faz, independente do que seja, a nossa área de atuação, se for tirada da gente, o que resta? Doutor Estranho, ele teve outra saída. Ele continuou exercendo o propósito dele. Mas agora foi diferente. Ele continuou salvando vidas com aquilo que ele tinha nas mãos dele. E é exatamente isso o propósito. O propósito é a gente fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, com as ferramentas que a gente tem. Não, então é isso. O nosso propósito não é viver por nós, é pelas pessoas. E quando a gente entende isso, a gente entende o Evangelho. Que não é por nós, é pelas pessoas. Então, quando a gente entende a vontade de Deus sobre a nossa vida, que é isso, a gente vive o nosso propósito. E é isso. Então se você quer realmente descobrir o propósito de Deus sobre a sua vida, não foque nisso. Foque em saber quem você é. Isso aí. Sabendo quem você é, você vai fazer o seu propósito automaticamente. Vai ser instantâneo, você vai transbordar naquilo que Deus colocou dentro de você. Então, busque se conhecer através dos olhos dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Fale. Johnny Blogueirinho, vá! É isso aí, se inscreva no canal, é nóis. Não esqueçam de se inscrever, curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber todos os nossos vídeos. E se vocês gostaram da nossa caneca maravilhosa, nós temos uma loja online chamada Ace Geek. Aqui é o AceTube, lá é o Ace Geek. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais. Ele vai estar passando por aí. Dá um brinde. Deu outro brinde que passou a gente atrás.